com certeza isso que eu vou te falar agora já passou pela sua cabeça. Odeio quando minha família começa a falar em alemão. Eu me sinto tão excluída, eu me sinto tão pequena, eu me sinto tão humilhada. Aí eu falo pra todo mundo, não, pode parar com esse negócio de alemão, a gente vai falar português. Não é não? Eu conheço muito bem isso, sei muito bem como que é isso. As minhas alunas já passaram por isso, eu já passei por isso também, só que na época eu não pedia pra ninguém falar em português, né? Porque o pessoal não sabia falar português, mas eu ficava pensando, caramba, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, como assim? Tá todo mundo falando aí alemão, eu fico aqui no meu cantinho, eu fico aqui, parece, sabe, parece que eu não existo. Parece que eu tô aqui sem e não sou percebida, não sou notada. Isso é muito frustrante, isso é muito infeliz, é muito chato mesmo. Eu sei muito bem o que você tá vivendo hoje, por eu ter vivido também, pelas minhas alunas terem passado por isso também. E a gente acaba tendo medo do isolamento, né? A gente se sente só, porque tá todo mundo falando alemão, eu tô ali sozinha, só olhando. Outro dia, aqui em casa, se você não me conhece, eu sou casada com um alemão, moro aqui na Suíça já fazem 15 anos e meu nome é Jaqueline, eu tenho 3 filhos. E outro dia na mesa, quando a gente tava comendo, eu comecei a falar em português com as crianças. E meu marido, ele olhou assim e falou assim, dá pra parar com esse português? Não entendo nada. Aí a gente começou a rir, aí eu falei, amor, desculpa, eu super te entendo. Fica tranquilo, você vai aprender o português um dia, não se preocupa. Então, é assim que a gente se sente excluída. Tá todo mundo lá falando, tipo, a gente tá todo mundo numa mesa junto, mas eu tô aqui, né, com cara de palhaça, eu acho, porque, ou sei lá, porque tá todo mundo ali falando, todo mundo interagindo, sorrindo, e eu tô lá. Né? Isso é chato, às vezes a gente tem até medo, a gente tem medo de se isolar mesmo, a gente tem medo de estar sozinho, a gente tem medo de telefonar, a gente tem medo de parecer burra, por isso também que a gente não se joga, a gente não tenta falar alemão, porque a gente tem medo de parecer burra. Às vezes os nossos próprios filhos tentam nos corrigir, né não? Ou talvez uma amiga sua ou seu marido tentou corrigir você e você, por você ficar com medo de parecer burra, você acaba dizendo, ah, tá bom, não vou falar mais. Ah, eu não consigo esse negócio, deixa pra lá, não vou falar mais. Mas isso você faz porque você tá com medo de parecer burra. Você não quer. Tipo, você é a mãe, você é a chefe, você é a líder da família. E tipo assim, agora eu tô parecendo burra, você demonstra uma fraqueza. Então a gente não quer isso. Às vezes acontece também das pessoas falarem uma coisa e a gente entender outra, né? A gente tá aqui com os amigos, tá todo mundo falando. Às vezes a gente fica pegando assim palavras, a gente pega a palavra aqui, uma palavra ali, pega, e a gente monta uma imagem na nossa cabeça e na maioria das vezes não é aquilo que o meu cérebro captou, não era aquilo que estava acontecendo no diálogo. Aí a pessoa até fala, mas você entende alemão? Aí você percebe que você não entende, você finge que entende, você sorri. Como eu fiz isso tanto na minha vida. Toda vez a minha chefe falava uma coisa comigo, eu falava, ela me demitiu por causa disso. Na época eu fiquei tão triste, hoje eu dou risada, mas eu dou razão a ela. Ela me chamou no escritório e ela falou, Jaqueline, eu vou ter que te demitir. Aí eu falei, por quê? Ela, porque você não fala alemão. Eu falo uma coisa com você, você fala e você sorri. Sendo que aquilo que eu falei não era pra falar e tampouco pra sorrir. Aí eu falei, ai, desculpa. Aí ela falou assim, Jaqueline, você é muito boa, você é uma ótima vendedora, vai aprender alemão, depois você pode voltar aqui. Na época, eu fiquei muito triste com aquilo, eu fiquei muito abalada, eu fiquei muito mal, me senti tão pequena, me senti tão humilhada. Mas hoje, eu penso assim, caramba, por que eu não usei aquilo como uma lição? Tipo, Jaqueline, vai aprender alemão, você tem que aprender alemão. Não, eu tive que sofrer, eu tive que quebrar a cara várias vezes para eu poder captar de uma vez por todas que eu preciso falar alemão. Gente, você tem que entender de uma vez por todas, alemão é importante, não adianta você ficar com aquele alemãozinho pra se virar nos 30, aquelas palavrinhas, coisas, porque esse alemão pequeno que vocês têm não vão levar você até lá no seu sonho, alcançar o seu sonho, que é ter a sua independência, que é trabalhar em melhores empregos.
Se você não se dedicar hoje, o tempo vai passando, o tempo passa e ele passa muito rápido. Eu tenho alunas dentro do meu curso, você não sabe, eu tenho o meu curso que vai do 0 ao avançado. Eu tenho alunas que vivem aqui na Suíça 10 anos, na Alemanha 10 anos, 15 anos e só foram aprender alemão hoje comigo. Eu ensino alemão já fazem 2 anos pela internet e elas tiveram resultado, entraram no curso, se dedicaram, máximo assim 6 meses, né? Foi o mínimo na verdade, 6 meses que a aluna se dedicou, ela já ficou fluente, né? Umas ficaram fluentes, outras já estão no caminho da fluência, mas já consegue se defender, já tem a sua independência e o caminho da fluência está cada vez mais próximo. Mas passaram-se tanto tempo, por quê, pessoal? Por que que vocês esperam tanto assim? Inclusive uma aluna minha falou ontem, caramba, se eu tivesse te conhecido, Jaqueline, há 5 anos atrás, hoje eu estaria falando alemão. Eu disse a ela assim, estaria, só que acontece que há 5 anos eu não existia ainda, né? Eu comecei a ensinar alemão pela internet já fazem 2 anos, né? Então não ia conhecer ela há 5 anos atrás. Mas é o que eu quero te dizer com isso, você não pode ficar adiando, porque o tempo voa, ele voa muito rápido, pessoal. Sabe quando o seu marido ele te convida para um encontro do trabalho, tipo agora a gente tá na época de Natal, né? Muitas empresas fazem festas para os funcionários e algumas empresas permitem com que o empregado leve a sua família, né? Com que o funcionário leve a sua família. E já aconteceu muitas vezes, né? Com alunas minhas, com conhecidas, com colegas, com vizinhas, de me dizer já que eu estava ali naquele evento com meu marido, eu juro pra você, eu só não fui embora por consideração a meu marido. Porque o meu marido, ele ia ficar triste, ele ia ficar envergonhado se eu falasse, vamos embora. Afinal de contas, é o emprego dele ali, né? É o trabalho dele que tá ali. Então, ela disse, Jaque, eu ficava ali, eu me senti tão mal, dava pra ver no meu rosto a minha depressão, a minha frustração, porque todo mundo falando alemão e eu lá, não entendendo nada, sem falar nada, uma adulta parece se comportando como se fosse uma criança. Isso é muito frustrante, isso é muito ruim, você se sente excluída desses eventos, seja eventos na sua cidade, seja evento no seu marido, na escola do seu filho, que agora tem, né, eventos nas escolas das crianças, agora no final de ano, você se sente mal, e afinal, e não é nem só isso, pessoal, existem muitos perigos na nossa vida, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nós somos seres humanos, nós somos mortais, a gente morre. É verdade, é uma coisa bem engraçada. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Acontece muito isso. Mas o que eu quero te dizer com isso, você que vive totalmente dependente do seu marido, você fala, ah, não, meu marido, ele me ajuda, não, meu marido, ele cuida disso pra mim, não, se eu precisar tá aqui a minha colega, não, se eu precisar eu procuro uma vizinha, a gente conversa, ela me ajuda, ah, minha filha me ajuda. Vamos falar do seu marido, se o seu marido amanhã, sei lá, ele tem uma doença, fica doente, vai pro hospital, aí é o momento que o seu marido precisa de você, você não pode ajudá-lo porque você não fala alemão. Você tem ideia de como que você vai se sentir? Ah, já que a gente tem que pensar positivo, não pode pensar que vai acontecer essas coisas. Por que não? Acontece, acidentes acontecem, a gente vai ficando velho, a gente vai tendo mais doenças, a gente vai morrer. Acontece. Então você vai, quando chegar aquele momento que a bomba explodir, você vai dizer, caramba, por que que eu não aprendi alemão antes? Por que que eu não investi num curso, me matriculei, segui um método? Porque esse negócio de você ficar falando, aprendendo alemão com um monte de professor, pega um professor aqui, um professor ali, um professor aqui, um professor ali, eu escuto o que um fala, o que outro fala, não vai funcionar. É a mesma coisa, imagina você quer emagrecer, você procura 3 nutricionistas. Cada nutricionista escreve uma dieta pra você. Você vai conseguir emagrecer? Não vai, porque você precisa seguir uma dieta. Não dá pra seguir 3 dietas ao mesmo tempo. A mesma coisa no aprendizado do idioma alemão. Você não pode seguir 3 professores, porque cada professor ensina diferente, cada professor tem um método diferente, uma crença diferente, uma experiência diferente.
Então você tem que ver um professor e pensar, caramba, ok, eu gostei desse aqui, eu gostei dessa professora, olha, eu me identifiquei com ela, olha, ela viveu o que eu vivi, essa aqui tem, ok, tá entendendo? Então você tem que de uma vez por todas aprender alemão. Você imagina você lá no evento do trabalho do seu marido, você falando com todo mundo, você conversando, falando com o chefe do seu marido, com os amigos de trabalho, você dialogando em alemão, se sentindo ali importante e fazendo também o seu marido ter orgulho de você. Você já parou pra pensar como que isso é magnífico? Ou seus filhos, você faz, sei lá, na festa de formatura da sua filha ou do seu filho, você tá lá dialogando com o professor, contando sobre o seu filho, dando risada, com as mães dos amiguinhos do seu filho, ou sei lá, com o porteiro. Isso é muito bom, você se sentir dentro, sabe? Você sentir que você tá ali, que você tá sendo presente, que as pessoas estão te vendo, que as pessoas estão te percebendo. Você não se sente mais excluída. A mesma coisa na mesa, quando a gente está em casa conversando, é muito comum os filhos que crescem aqui na Suíça, é comum eles começarem a falar em alemão. Eu vejo as minhas duas filhinhas aqui, a Taira e a Tamara, são pequenininhas hoje. A mais velha tem 5 anos hoje, a outra tem 3. Falam em alemão o tempo todo. Eu tô sempre em cima, a criança já que em casa é português, Taira português, Tamara português. Tô sempre em cima, mas elas puxam sempre pro alemão. Por quê? Porque na escola é alemão, na academia é alemão, na rua é alemão, nas vizinhas é alemão, no supermercado é alemão, todo aqui nosso redor é alemão. A única pessoa que fala português sou eu. Então é difícil pra elas falar em português, porque já tá acostumado com o alemão o tempo todo. Por isso que eu deixo elas conversarem muito com a minha mãe, sabe? No telefone, no WhatsApp, porque elas precisam praticar o português, né? Então é muito gostoso pra mim quando tá só eu e elas na mesa, né? O meu marido tá no trabalho. E é muito gostoso pra mim quando eu vejo elas falando, quando eu escuto elas falando em alemão, eu entendo o que elas estão falando. Ou até mesmo quando meu marido tá em casa, elas estão na mesa, eu tô na cozinha preparando uma salada, sei lá, eles estão falando em alemão, eu entendo o que eles estão falando. Vocês têm ideia dessa sensação de fazer parte da família, de ser um integrante da família mesmo, sabe? De dizer, caramba, eu faço parte, eu tô entendendo. Você se sente poderosa, você se sente... você tem orgulho de você. Tá entendendo? Então você tem que pensar sempre nisso, pessoal. Você vai participar mais, você vai conseguir resolver os problemas da sua vida sozinha. A gente sempre tem problema. Não existe. Um filho cai na escola, um filho briga na escola, a outra fica doente, que agora no inverno tá todo mundo doente, né? O marido fica doente, não sei o que lá. Eu ligo, às vezes eu quero falar com meu marido no trabalho, eu ligo, mas nunca é ele que atende, né? Sempre eu ligo pra recepção, né? Na recepção é mandado pra ele. Então é tão gostoso pra mim quando eu ligo pra recepção e falo, alô, aqui, em alemão. E a mulher fala comigo em alemão, eu entendo. Isso é tão magnífico, isso é transformador. Então se concentra nisso, pessoal. Quando você fala um bom alemão, você não fica só fazendo limpeza. Não que fazer limpeza seja uma coisa ruim, longe disso. Mas você sabe que trabalhar com limpeza aqui na Suíça se paga pouco. É lógico que nós seres humanos, a gente quer evoluir, a gente quer crescer. Os nossos sonhos, eles aumentam. Só que o nosso bolso não. Como é que eu vou aumentar o meu bolso? Melhorando o seu idioma alemão. Quanto melhor é o seu alemão, mais portas vão abrir na sua vida. Você vai participar mais de eventos, você vai participar mais eventos na sua cidade. Agora tá tendo Weihnachtsmarkt, né? Feira natalina. É tão gostoso você ir numa tenda, falar com uma pessoa em alemão. Você vai participar mais de centros de família, na empresa do seu marido. Você vai conseguir participar melhor. Você vai participar nas escolas, você vai ver portas vão se abrir na sua vida. Você sempre sonhou, talvez, em trabalhar numa loja como vendedora, que já se paga melhor do que na limpeza. Ou mesmo que não se pague melhor do que na limpeza. Mas você sabe que ali é um trabalho mais reconhecido, é um trabalho melhor, onde você tem orgulho. Eu sei que às vezes quando a gente vai falar assim, eu faço limpeza, a gente não gosta. Muita gente não gosta de falar isso. Tem gente que vai se ofender, mas tem gente que vai dizer a verdade, Jaque.
né? Pra mim era um orgulho falar, eu trabalho em tal loja, eu sou vendedora aqui na loja da Bahnhofstrasse, eu trabalho lá no Shopping Center de Zurique, naquele Glattzentrum, trabalhei lá dentro. Eu tinha um orgulho de falar que eu trabalhava lá dentro, até porque quando a gente vai trabalhar em loja, a gente se arruma, a gente se maquia, a gente se veste uma roupa bonita, a gente se sente mais feliz. Não é não? Quando a gente vai... Eu já trabalhei limpando também. Eu já fiz de tudo, gente. Já trabalhei limpando, já trabalhei preenchendo prateleira no supermercado, já trabalhei como vendedora e o meu último emprego foi trabalhando num laboratório. Inclusive foi o meu preferido, que eu amei fazer. Então, eu já fui de limpeza também. Eu sei como que é, a gente tá aí toda, né? Eu já sei como que é, o dinheiro não melhora, você não consegue crescer de cargo. Na loja você consegue crescer, né? Você começa trabalhando ali com vendas, depois você vira assistente da loja, depois você pode virar gerente da loja. Tá entendendo? A gente tem possibilidade de crescer. E dali da loja você tem outras oportunidades de mais empregos. Porque é verdade isso. Quem trabalha com vendas, por exemplo, tem muito mais chances de emprego do que quem trabalha na faxina. Agora você vai me dar razão. Né não? Porque primeiro que você tem um currículo muito mais interessante. Porém, por incrível que pareça, mesmo que a verdade doa, é assim. A gente tem um currículo muito mais interessante, porque depois que eu comecei a trabalhar com loja, eu percebi que as pessoas começaram a me ver com um olhar diferente. Outras portas se abriram para mim. E também uma outra coisa é que você tá aí em contato com o mundo. Tem gente que chega do mundo em todo, é suíço, é alemão, é inglês, é francês. Você tem contato com o mundo, você tá ali falando com pessoas. A gente já vive tão isolado aqui nessa Suíça, na Alemanha, né? Não, sempre dentro de casa, no inverno então, ninguém quer sair pra fora. Né? A gente fica isolado. Então é legal, eu amava. Inclusive eu fui trabalhar em loja porque eu queria aprender o suíço-alemão. Eu nunca sentei para estudar alemão. O suíço-alemão eu aprendi assim, ouvindo. Mas eu primeiro aprendi o alemão, depois eu fui trabalhar em loja para eu aprender o suíço-alemão. Eu não falo suíço-alemão, eu só entendo. Eu respondo sempre em alemão. Sempre. A mesma coisa do meu marido. Meu marido ele é alemão, ele não fala suíço-alemão, ele só entende, mas ele responde em alemão. E é engraçado, o nosso alemão é tão bonito, é tão alemão mesmo, que quando as pessoas falam com a gente, elas já começam a falar em alemão com a gente. Ou seja, no Hochdeutsch, né? E não no Schweizerdeutsch. Antigamente, quando eu tinha um alemão bem fraco, as pessoas falavam pra mim, soll ich Hochdeutsch reden? Né? Elas perguntavam. Já hoje não. Hoje ela já fala automático comigo em Hochdeutsch. Não sei se é porque o meu acento, o meu sotaque é bastante alemão. Eu já penso, não sei o que acontece. Mas enfim, o que eu quero te falar, quanto melhor é o seu alemão, mais oportunidades vão aparecer na sua vida. Você vai fazer mais amigos. Você vai ver que as pessoas vão te olhar diferente, vão te tratar diferente, as pessoas vão te ouvir. Outro dia uma aluna minha falou assim, Jaque, desde que eu entrei pro teu curso, segui o método, eu percebi que as pessoas me ouvem. A Ruth, depois você vai lá na minha website, jaquelinespindler.com, você vê a Ruth. A Ruth falou assim, Jaqueline, eu falei com a minha chefe, eu falei uma coisa com a minha chefe, ela olhou pra mim e respondeu. Eu pensei assim, meu Deus, ela tá me entendendo. Ela falou pra mim, Jaqueline, antigamente as pessoas não me entendiam. Então você tem ideia de como é gratificante você falar uma coisa e a pessoa te entender assim, ó, de primeira, sem que você precise ficar repetindo. Eu tinha um pavor quando alguém olhava pra mim e falava assim, fazia aquela cara, né? Wie bitte? Olha, aquele negócio me dava um ódio. É verdade, se você passou por isso, você vai me entender. Eu ficava, meu Deus, como é que pode? A gente fica com raiva da gente mesmo. A gente se acha burra, a gente não consegue ir no supermercado sozinha, ir no médico sozinha. No trabalho todo mundo fala alemão, meu chefe fala comigo, eles Wochenende. Eu fico, não sei nem falar danke, gleichfalls, oder ebenfalls, oder ebenso, danke. Tá entendendo? A gente não consegue, talvez a gente até saiba falar, mas o medo ele é tão grande que ele trava a gente e a gente não fala.
A gente não fala, porque aprender alemão não é só você sentar e estudar, 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 estudar. Você precisa ter autoconfiança, você precisa acreditar que você consegue, você precisa ouvir de alguém falar pra você que você tá indo bem, que você tá conseguindo, que sua pronúncia tá maravilhosa. Por isso que eu faço isso muito no meu curso. A gente tem o nosso grupo do Telegram e lá dentro as minhas alunas estão mandando áudio. Todo dia mandando áudio dos textos que a gente estuda na plataforma do curso. E todo dia eu tô lá com as minhas alunas. Olha, Dea, você tem que melhorar aqui, mas nisso aqui você tá arrasando. Tipo, a Dea, inclusive eu falei isso hoje pra ela. Ela tinha muito problema no SCH. Em vez dela falar spielen, ela falava spielen. Então, a gente trabalhou tanto nesse sh, né, que hoje ela tá dominando. A mesma coisa era o R. Em vez de falar, deixa eu ver uma palavra que ela, em vez de falar reden, né, ich rede mit dir, ela falava ich rede mit dir. Então, a gente trabalhou nesse R também, tá aí dominando o R. Uma outra coisa foi o Ü. Ela falava, em vez de falar Überraschung, ela falava Überraschung. A gente ficou nesse U, tá hoje dominando o U. Então são esses pequenos detalhes que fazem com que você tenha autoconfiança e perca o medo para falar alemão, para seguir, olhar para uma pessoa e falar, porque você vai lembrar. Quando você passa por isso, você vai, eu acredito que a ideia funciona assim, ela vai lembrar, já que falou que eu consigo falar assim bem, então eu vou falar. Então a gente precisa dessa como é que eu posso explicar? Dessa força. Porque a gente sozinha, a gente não consegue. Eu sei que aprender alemão é difícil. Eu sei que é um caminho muito longo. Eu sei que a gente precisa de estar motivado. Outro dia eu abri uma enquete lá no Instagram. Né? Inclusive, se você tá me assistindo pelo YouTube ou Facebook, me segue no Instagram também, que eu tô sempre dando dicas lá nos stories ou abrindo enquetes. E outro dia um rapaz escreveu assim, como ficar motivado para aprender alemão? Eu preciso, mas eu não consigo. Como que você consegue ficar motivado? Você tem que fazer o seguinte, não existe outra coisa. Tenha um porquê. Por que você quer falar alemão? Pensa sempre no porquê. Como que vai ser a sua vida falando alemão? Então, toda vez que você for sentar para estudar, escolha o método certo. Porque não adianta você ficar se matando, estudando gramática, sendo que você não precisa de gramática. Você não precisa. É a mesma coisa quando a gente vai para a escola, a gente estuda lá história. A gente estuda lá sobre Tiradentes, sobre o Cristóvão Colombo, sobre não sei o que lá, essa Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A gente estuda aquele monte de coisa, decora, faz a prova, tirei 10, arrasei. Lá em Belém do Pará, que é de onde eu venho, a melhor nota é 10. Aí depois tá bom, tirei 10, acabou. E aí? Eu não preciso de saber da Primeira, da Segunda Guerra Mundial na minha vida. Isso não soma em nada na minha vida. Então pensa, por que você está aprendendo alemão? Por que você quer? Você quer sair, falar? Você quer entender o que as pessoas estão te dizendo? Você quer abrir a boca e ter um monte de vocabulário assim, saindo da sua boca sem parar? Então você tem que aprender com o método certo. Se você ficar aí só se matando de gramática, você não vai aprender alemão. Outro dia uma aluna ligou pra mim. Ela falou, já quando que tu vai abrir as matrículas? Eu preciso do seu curso o mais rápido possível. Aí eu falei, eu vou abrir tal dia e tal, te inscreve lá na lista de espera. Inclusive, se você quer se inscrever na lista de espera, vai lá na minha website, jaquelineespíndola.com, e se inscreve na lista de espera. Quando eu abrir a nova turma, você vai ser avisada. Ela falou assim, já que eu tô estudando alemão na escola aqui em Zurique, mas eu não aguento mais ir pra ali, porque eu sento ali, Jaque. A professora começa a falar inglês, porque os outros alunos falam inglês. Eu não falo inglês, eu mal falo português, Jaque. Como assim? Tipo, eu paguei também. Eu tô aqui, eu quero aprender também. Então a pessoa fica frustrada. Então preste atenção, pessoal. Se você não fala alemão, se você não tem vocabulário, se você não entende direito, você não tem que estudar gramática.
Você tem que estudar, você tem que praticar o alemão. É a única coisa que você tem que fazer. Depois que você conseguiu dominar o idioma alemão, você vai ver que a sua família vai estar mais unida, oportunidades vão abrir na sua vida, vão aparecer na sua vida, você vai ser uma pessoa independente, feliz, você vai ser admirada pela sua família e você vai ter orgulho de você, você vai dizer, caramba, eu consigo! Outro dia a Cleide, ela foi no correio e ela falou que o rapaz lá do correio deu um pouquinho de risada, né? Ou fez um comentário, porque o nome dela é muito longo. E ela falou que ela já emendou a conversa, já ficaram falando lá de outras coisas. Ela, já que eu tô igual uma criança. Eu tô falando com todo mundo, eu quero falar com todo mundo. E ela também viveu 6 anos na Alemanha. Entrou pro curso, se dedicou mesmo. Depois de 6 meses, ela tá aí. Sendo independente, sendo feliz. A família tá mais unida. As brigas com o marido terminaram. Tá entendendo, pessoal? Então você tem que prestar muita atenção e parar de ficar dependendo dos outros. Você é adulta. Você tem que levantar e cuidar da sua vida sozinha. Abrir a correspondência do correio sozinha. Mas e agora, Jaque? O que eu tenho que fazer? Tá certo, eu já entendi que eu tenho que falar alemão, mas o que eu tenho que fazer, Jaque? 2 coisas. Vocabulário e compreensão auditiva. É isso que você tem que dominar. Vocabulário, compreensão auditiva. Aprende muito vocabulário, aprende, escuta a televisão, liga a televisão, liga o rádio, assiste podcast. Toda terça-feira a gente tem live no canal. Aqui no YouTube, a gente tem live no Instagram, no Facebook. Toda terça-feira, às 17h30, a gente tem live. A gente aprende o quê? Vocabulário! Vocabulário e pronúncia. Eu ainda te dou o PDF com áudio do nativo. Pra quê? Pra você treinar a sua audição. Vem participar das lives. Liga a sua televisão. Em vez de você ficar aí assistindo a Globo todo dia ou coisas em português todo dia, assiste em alemão. Você vai ver que você vai ver com o tempo, você vai perceber os resultados aparecendo. Você tem que usar os 2 poderes mágicos. Quais são esses 2 poderes mágicos, Jaqueline? Dar o primeiro passo e persistência. Se você não der o primeiro passo, se você não falar, ok, agora eu vou aprender alemão. E se você não persistir, porque aprender alemão não é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo falando alemão aí. Se fosse fácil, não tinha pessoas aqui vivendo 10 anos na Suíça, 10 anos na Alemanha, sem falar alemão. Porque não é fácil. Você tem que se dedicar, você tem que correr atrás, você tem que achar tempo. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo. Tem tempo sim. Você tem que ver quais são as suas prioridades. Quando você coloca o alemão como uma prioridade, você vai ter tempo, você vai ter dinheiro. Você vai conseguir. Então, faz isso. Desfrute desses 2 poderes mágicos. Dê o primeiro passo e seja persistente. Se dedique em dominar o alemão quando você aprende muito vocabulário e você treina a sua compreensão auditiva. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembra de deixar aqui o seu like, o seu coraçãozinho, se inscrever no canal se você não está inscrito, me segue se você ainda não me segue e compartilha esse vídeo com quem você acha que deveria assistir. Vamos ajudar mais pessoas, porque juntos somos mais fortes. Zusammen sind wir stärker. Wir sehen uns. Bis dann!